Pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do meu canal. Nessa aula a gente vai aprender a criar uma conexão com o banco de dados Access, bem simples, bem objetiva, e você vai ver que é muito simples fazer isso, tá? Então a primeira coisa que nós vamos fazer é criar dois arquivos, que é o arquivo de Excel e o arquivo de Microsoft Access, que é o banco de dados, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar meu banco de dados. Então, botão direito do mouse, vou clicar em novo e aqui eu vou escolher a opção de Microsoft Access. Pronto. Feito isso, eu vou renomear aqui. Eu vou colocar Database. Tá? Pode colocar qualquer nome. É importante que você lembre na hora de utilizar. Né? No código lá você faça essa alteração. Essa extensão .accdb eu poderia mudar. Colocaria MDB. Mas eu gosto de usar essa aqui. Ela tem mais recursos. Lembrando, se você estiver num ambiente de produção, criando um projeto para alguém, é interessante que você utilize uma extensão um pouquinho mais compatível, né? Um pouquinho mais antiga e que seja compatível com outras versões do Access. Tá? Vou pressionar Enter aqui, eu já tenho meu banco de dados criado, agora eu preciso criar as tabelas lá dentro. Então vou abrir o banco de dados, pressionei Enter, tá? E aqui eu já tenho ele aqui. O que eu faço agora? Aqui em cima eu consigo visualizar o caminho dele, o formato dele, tá? Aqui ele está dizendo para mim que o formato está de arquivo Access 2007 e 2016. Tá? O que eu preciso fazer aqui? Eu preciso criar uma tabela de exemplo. Então eu venho aqui, tabela, e agora o que eu vou fazer? Eu vou salvar isso aqui. Então eu vou vir aqui, ó, clicar nesse, ou poderia pressionar Ctrl B, aqui, ó, Ctrl B, e aqui eu vou colocar o nome de TB Produtos, um exemplo. E vou pressionar OK. Pronto, já tenho minha tabela ali, ó, renomeada e criada aqui, ó, tá vendo? Falta o que agora? Criar os campos para essa tabela. É muito simples. O ID aqui ele está automático, não é o objetivo. Estou apenas te mostrando o passo a passo aqui, como você cria esse banco de dados e cria uma tabela lá dentro, tá? Nas próximas aulas a gente vai trazer o passo a passo como criar essa tabela, renomear os campos e aí a gente vai dar seguimento ao projeto. Tá feito isso aqui, eu posso vir aqui, ó, fechar tudo isso, tá? Eu já tenho um banco de dados criado. O próximo passo é criar um arquivo de Excel. Então, eu vou abrir aqui o Excel. Eu vou clicar aqui em passo em branco. Vou mandar salvar. Na hora de salvar, eu vou vir aqui, ó, escolher o local. O local que eu quero salvar, a gente criou a nossa pastinha lá. Então, vamos vir aqui, ó, área de trabalho. Não é área de trabalho, a gente quer salvar em outro local. Caso não esteja aparecendo aqui, você pode vir aqui, ó, mais opções. Pronto. Aí aqui você vai conseguir localizar a pasta que você quer salvar esse arquivo. Ainda não é área de trabalho, eu estou selecionando aqui, vou colocar aqui o canal Campus do Excel, eu vou abrir isso aqui, e aqui dentro eu criei essa pastinha, Projeto Excel VBA, e aqui eu criei a pasta Conexão Database. Óbvio que você poderia clicar aqui, ó, mandar procurar e já ir direto lá, mas tanto faz, você vai conseguir alcançar o mesmo objetivo. Então clique aqui. Feito isso, eu preciso mudar a extensão, porque eu vou criar um arquivo com macros, então eu não posso salvar com a extensão .xlsx, que não vai funcionar. Então eu clico aqui e escolho essa opção aqui, ó, pasta de trabalho habilitada para macro do Excel. Feito isso, eu vou escrever aqui o nome, né, conexão database, né, com banco de dados, você pode colocar também conexão com banco de dados Access e salvo, tá? Pronto. Agora a gente vai fazer o que? Nós vamos vir aqui na guia desenvolvedor. Se a sua não estiver habilitada, você vem aqui, ó, em arquivo, opções, personalizar a faixa de opções e aqui vai estar desmarcado esse quadradinho. Então você marca ele e pressiona OK. Tá? Eu venho aqui, Visual Basic. Aqui dentro eu vou inserir um módulo. E esse módulo, eu vou chamar ele de, deixa eu pressionar F4 aqui, para exibir a propriedade ali do projeto. E esse módulo que eu vou chamar ele de Database. Pronto. Está até errado aqui, deixa a gente corrigir. Database. Tá. Aqui dentro, pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos, primeiro, o que a gente precisa fazer? Se você está criando a sua primeira conexão com o banco de dados, você precisa entender que é necessário que você configure algumas bibliotecas, né? Para a gente poder, algumas referências, para a gente poder estar utilizando. Então, vou vir aqui, ó,
em referência, da guia ferramenta, referência, e aqui dentro você vai observar o seguinte, essa opção, essa referência aqui que a gente precisa habilitar. Eu vou rolar aqui, vou encontrar ela e já mostro para você. Essa aqui, pessoal, nós vamos marcar essa opção aqui, ó. Eu vou pegar essa mais recente. Se der algum erro na sua aí, você marca a mais antiga um pouquinho. Ou nós podemos pegar a 2.8, tanto essa aqui, ó, ActiveX Data Object Record Set e o Data Object 2.8 Library. Marcar essas duas aqui, vamos dar um OK. Pronto, nós já temos o que precisamos para poder gerar aqui a nossa conexão. Então, de praxe, a gente começa o quê? Declarando variáveis, fazendo comentário. Então, a gente vem aqui e coloca aqui nossas variáveis. Vou criar essas variáveis de maneira global. Lembrando que a gente pode também criar elas privadas, né? Vou chamar ela de conexão as new add. Lembrando que se a gente não tivesse habilitado lá connection, habilitado a nossa referência, isso aqui não estaria aparecendo, né? Pronto, feito isso aqui, o que eu vou fazer agora? Vou declarar a outra variável que vai fazer a parte de consulta lá nas tabelas. Então vai ser private rs as new. Existem outras maneiras de a gente fazer isso aqui, pessoal. A gente vai fazer dessa forma aqui, tá? E futuramente eu trago para vocês uma maneira melhor, diferente de a gente fazer isso aqui, tá? A gente está fazendo a declaração de variáveis e também fazendo a conexão com o banco de dados. Agora a outra precisa de uma variável chamada... Lembrando que como eu estou declarando ela privada, eu vou usar ela só dentro desse módulo aqui, viu? E a gente precisa entender o seguinte, essa variável aqui, ela não pode ficar privada, porque eu vou utilizar ela em outros módulos também. Então a gente vem e faz essa alteração aqui, tá? Essa variável vai chamar de caminho, ou seja, o caminho do meu banco de dados, que eu vou estar utilizando. Pronto, feito isso, eu já tenho as variáveis que eu preciso para mim poder gerar essa conexão com o banco de dados. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou criar aqui a minha conexão public sub, eu vou chamar ela de conexão mesmo. E aqui dentro nós vamos fazer o seguinte, nós vamos passar a variável caminho. E aqui a gente vai usar o thisworkbook.path. Nós vamos indicar o caminho do banco de dados e a gente vai concatenar. Nós vamos concatenar com o nome do banco de dados. Então eu coloco aspa, barra invertida. Lembra que o nome do nosso banco de dados lá é aqui, ó. Você pode até vir aqui e copiar isso aqui, ó, para evitar de você errar. Copia e cola aqui dentro. Coloca aqui o fecha aspas. Feito isso, o que eu vou fazer agora? Eu vou passar a minha string de conexão. Então, a variável que eu declarei com ponto open, eu estou fazendo a abertura do meu banco. E agora aqui, pessoal, eu utilizo um site, e eu acho que a maioria de vocês devem saber, que é um site chamado Connection String. Então, vamos lá. Esse site aqui, ó, Connection String. Aqui você consegue pegar a sua string de conexão para a maioria dos bancos de dados. Aí você procura aqui Excel, tá? Procura aqui a versão que você está utilizando. Nós vamos utilizar essa aqui, ó, OLEDB 12.0. Aí aqui você pega a string de conexão. Eu já tenho a minha aqui, tá? Então eu vou pegar ela aqui, ó, a minha string de conexão. Eu já tenho a minha padrão aqui que eu já criei, né? E aqui eu vou colar ela aqui dentro. Pronto. Ele está dando erro porque eu preciso, feito isso aqui, eu preciso concatenar ela com a variável caminho, que vai acessar o caminho do banco de dados. E aqui eu não tenho
não tem esse parênteses aqui, tá? Ou seja, eu estou utilizando aqui a 12.0, provider igual a Microsoft.esse.oldb 12.0, tá? Feito isso aqui, a nossa conexão com o banco de dados já é para acontecer. Vamos testar isso? Como que a gente testa? A gente coloca o MSG Box aqui. E aqui a gente coloca, tipo um nome qualquer, conectado. Pronto. Só que eu não vou testar ela agora, eu preciso fechar primeiro essa conexão. Então aqui eu vou colocar um comentário. Inicia a conexão com o banco de dados. Pronto. Agora aqui eu preciso encerrar ela, né? E aqui eu vou colocar encerra a conexão. Da mesma forma, vamos clicar aqui, ó, public sub. Aqui a gente vai colocar close. Errou alguma coisa aqui, public sub. Eu preciso fechar, porque o close é uma palavra reservada e não vai permitir que a gente utilize, né? Então por isso estava dando erro ali, tá? Aqui, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, vamos chamar a nossa variável aqui, ponto close, tá? Isso aqui. A gente vai setar ela aqui, para a gente poder fazer tá esvaziando a variável e tá encerrando a nossa conexão. Ponto econ igual not simple. Ctrl barra de espaço você consegue fazer, ele consegue trazer para nós ali as opções de escolha, viu? RS, vamos esvaziar essa variável também. Pronto. Dessa forma aqui, eu vou só copiar essa mensagem aqui, vou colar, a gente vai colocar aqui desconectado. Pronto. Aqui está conectado, ele está desconectado. Eu vou salvar isso aqui. E a gente vai depurar com F8. Então vamos pressionar F8 aqui, ó, e vamos ver se não vai apresentar algum erro, tá? Ó, passou na minha string de conexão e veja bem, aqui não deu erro. Então vamos ver o que ele vai apresentar aqui. Opa, conectado, excelente, isso aí. Vamos pressionar OK, pronto. Agora aqui ele vai fazer o que? Ele vai fechar a conexão que está aberta. Se eu for lá na minha planilha, veja que aqui está aberto o meu banco de dados. Eu não abri ele, mas a conexão que a gente fez a abertura do banco de dados. Então a gente precisa fechar isso. Então eu vou vir aqui, eu vou até pressionar aqui, ó, bandeira do Windows, seta para a minha esquerda. Aliás, não é para a esquerda, não, é para a direita. Aí eu consigo reduzir a tela e você consegue visualizar aqui, ó. Então eu vou pressionar aqui F8 e veja que ele vai fechar a conexão lá. Pronto. Esvaziou as variáveis e fechou a conexão e deu o banco desconectado. Pronto. Pessoal, então é isso, viu? Tá funcionando a nossa conexão com o banco de dados aqui, tá? Essa conexão a gente vai utilizar ela para criar um projeto que eu estou idealizando ainda para o canal, algo que vai te dar um norte aí para você poder estar aprendendo a desenvolver pequenas aplicações aí dentro do VBA, tá? Umas aplicações um pouquinho que possam te auxiliar, um pouquinho diferente, que possam te auxiliar aí no dia a dia com as tarefas, às vezes, manual que você faz aí, tá? O banco de dados Axis é um banco de dados gratuito, né? Se você tem o Office, né? Ou seja, 2010, o Office 365, 2016, qualquer versão do Office aí você tem o Axis junto aí com o seu computador. Tem gente que me pergunta se é possível usar o Axis sem o Office. É completamente possível. Você precisa instalar uma extensão lá e você consegue rodar um banco de dados sem estar com o Axis instalado. Mas se você utiliza o Excel, você tem o Axis já junto com o pacote aí, tá bom? Pessoal, então é isso. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima aula, viu?